Graça e paz, meus amados irmãos. Que bom estarmos na casa do nosso Deus, para ouvirmos da sua voz, para levantarmos vozes ao Senhor, para adorarmos pelo que Ele é, para louvarmos pelos seus grandes feitos para conosco. Adriana, é sempre uma alegria vê-la aqui em nosso meio. Nos traz lembranças de tempo de UPA, de mocidade, há muito tempo atrás. Seja bem-vinda, é muito bom tê-la aqui conosco essa noite, junto do seu rebento, pelo que eu estou vendo aí. Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus, capítulo 18. Eu estarei lendo do verso 23 ao verso 35. Mateus, capítulo 18, do verso 23 ao verso 35. A parábola do credor incompassivo. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Pai, a sua palavra está aberta diante de nós agora, Deus. E nós queremos aprender mais do Senhor essa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai, palavras que venham do Teu trono de graça. Nós queremos, ó Deus, ser diferentes, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, ser guiados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, por isso nós queremos aprender mais do Senhor. Ó Pai, usa-me como um instrumento de bênção aos meus irmãos aqui da Silva Jardim. E que somente o Seu nome seja louvado, somente o Seu nome seja adorado, ó Pai, somente o Seu nome seja honrado através desta mensagem. A Ti, ó Deus, toda honra, a Ti, ó Deus, toda glória, a Ti, ó Deus, todo louvor. O texto que nós lemos nos traz valores muito fortes que devem encontrar guarida em nossos corações. O nosso amado Senhor Jesus, após um breve diálogo com Pedro, que antecede esse texto, nós trabalharemos nele daqui a pouco. Após esse diálogo, ele chama os seus e lhes conta uma parábola. Ele chama aqueles a que ele amava e começa a lhe contar uma parábola. E nesta parábola contém 3 personagens que devem saltar aos nossos olhos, e com esses personagens nós devemos aprender essa noite alguns valores. Com esses personagens nós devemos revestir o nosso coração, se ainda não temos, de alguns valores que são muito caros ao Senhor nosso Deus e que devem ser caros a nós também. Através dessa história, com esses personagens, Deus quer demonstrar aos seus aquilo que agrada ao seu coração. Deus quer demonstrar aos seus que, apesar de serem coisas que lhe agradem, também existe uma ira santa e justa que procede dele. Acompanhe comigo essa história.
O primeiro personagem que aparece nessa história é um rei. A Bíblia não fala de onde é esse rei. A Bíblia não fala a origem. A Bíblia não fala do seu reino. A Bíblia, entretanto, diz que ele é um rei. E veja que interessante que esse rei, certa feita, começa a convocar os seus para acertar as contas. Este rei, certa feita, chama os seus e lhes diz: precisamos acertar nossas contas. Eu, rei, com você, meu servo. Precisamos nos acertar. Diz a história que um servo, então, destes que vão acertar suas contas, chega diante dele, e o rei olha para ele e fala assim: você me deve muito dinheiro. Você me deve muita coisa. A Bíblia não fala a origem dessa dívida. A Bíblia não fala como que esse montante de dívida foi construído. A Bíblia não fala que atos provocaram essa dívida. A Bíblia não fala como foi a vida desse conservo para que chegasse nessa dívida. A Bíblia não nos explica de que maneira chegou-se a tamanho valor de uma dívida a ser prestada diante do seu Senhor. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que esse conservo devia muita coisa ao seu rei. Se nós trouxéssemos o cálculo para o dia de hoje, nós falaremos de bilhões de reais, mais ou menos. Ao contar isso, nosso amado Senhor Jesus quer nos apresentar que a dívida que esse homem possuía com o seu rei era uma dívida impagável. Esse rei chega para o seu conservo e diz: você me deve um valor que você não consegue pagar. Diante disso, esse rei então manda prender, vender esse servo, vender a sua esposa, vender os seus filhos, vender os seus bens, mande que ele venda tudo, ainda assim não conseguirá me pagar, então trabalhará como escravo dali para frente. Guardem isso, chamados a prestar contas, não conseguindo pagar, tornando-se escravos. Entretanto, Jesus continua a história, e ele diz que esse servo, sabedor que a dívida era impagável, se ajoelha diante do seu rei, clama por perdão, clama por misericórdia, clama por graça, e diz a Bíblia que esse rei, olha o termo que a Bíblia nos apresenta, se compadece do seu servo, perdoa-lhe a dívida e diz: vai embora. Já trataremos deste rei, mas é assim que ele trata esse servo. Não obstante, para e passo, esse servo que acabou de ser perdoado em sua dívida, sai da presença do rei, encontra o que a Bíblia chama de conservo, agarra-lhe pelo pescoço, lembra-se que esse conservo também lhe deve coisas, puxa esse conservo e diz assim: me pague o que você me deve, porque se você não me pagar, vou te lançar na prisão, e você ficará lá com os verdugos até que você me pague. Veja o paradoxo que existe: se ele vai ser jogado na prisão, logo ele não terá um trabalho para juntar o dinheiro para pagar a sua dívida. É isso que ele quer que nós entendamos. Diz a Bíblia que esse conservo também olha para o servo e diz: ó servo, se compadeça de mim, porque eu te pagarei. A mesma expressão que o servo tinha falado para o rei: se compadeça de mim, que eu te pagarei. Mas esse servo não se compadeceu do conservo e mandou prendê-lo. Ora, aqueles que verificaram essa situação, aqueles que participaram desta conversa entre o servo e o conservo, aqueles que ali presenciaram tal fato, indignaram-se e foram contar ao rei: olha, rei, aquele servo cuja dívida o Senhor perdoou, encontrou o conservo. O conservo lhe pediu que lhe perdoasse, mas esse servo não perdoou. O rei muito irou-se, mandou chamar o servo e disse a ele: servo malvado. A Bíblia usa essa expressão, servo malvado. Não deveria ter se compadecido dele assim como eu me compadeci de você? Fazendo isso, pegou esse servo malvado e o lançou aos verdugos. E diz a Bíblia que o Senhor assim tratará aqueles que, buscados para dar perdão, não o dão.
Esse é o contexto histórico de tudo o que aconteceu. E esse texto quer nos ensinar algumas lições. A primeira lição que esse texto nos ensina é que existe um rei, meu amado irmão. Existe um rei que é cheio de graça e de misericórdia. Existe um rei que é cheio de perdão e amor. Existe um rei que, quando nós formos prestarmos conta diante dele, nos tratará com o amor que nós não podemos imaginar. Acompanhe comigo lá a leitura do verso 27. Capítulo 18, verso 27, diz assim a palavra de Deus: E o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Aquele rei nos chamará para que nós prestemos as nossas contas. Chegará um dia em que o rei nos convocará para que na presença deles prestemos conta. Nós temos uma dívida inimaginável para com o Senhor nosso Deus. Nós temos uma dívida impagável para com o Senhor Deus. Nós temos uma dívida cujo montante nós nunca conseguiremos acertar diante de Deus. Mas ainda assim, no primeiro ato, no ato do servo, esse Deus se compadece da dívida que esse servo tem. Esse rei que nos é apresentado nessa parábola é um rei gracioso. Esse rei que nos é apresentado nessa palavra é um rei misericordioso. Este rei poderia ter nos deixado de lado, mas ainda assim, este rei nos perdoa por aquilo que nós fizemos, através do sangue do seu Filho. Vocês conhecem um rei assim? Vocês conversam com um rei assim? Vocês têm uma intimidade com um rei assim? Vocês levantam vozes a ele, vocês louvam por ele ser assim? Vocês adoram esse rei por ele ser assim? Esse rei poderia ter nos deixado de lado, mas quando chamados a prestar contas, esse rei perdoa as nossas dívidas através do sangue do seu Filho amado. Para aqueles que entendem isso, esse rei de graça e misericórdia encontra a guarida de perdão e restauração em nossos corações, perdoa as nossas dívidas e nos leva para junto do seu trono da graça. Agora entendam a segunda coisa que esse texto nos ensina. Ah, irmão Jefferson, eu entendo isso. É assim que Deus nos trata. Não sendo nada, ainda assim quando Deus nos chama para prestarmos conta, é dessa maneira que Ele nos trata. E nós vamos à igreja e levantamos vozes e levantamos mãos a esse Deus. E é visto quando nós estamos aí sentados, quando frases são ditas desse púlpito, amém, são acompanhados dos bancos. Prestem atenção nisso. Vozes que daqui saem, amém, ali corroboram. Entretanto, a parábola não para aí. A parábola, então, nos apresenta um segundo ponto. A parábola nos traz uma segunda observação que nós devemos entender. Nós vimos que esse rei é misericordioso, mas a palavra também nos traz um servo que não entende aquilo que recebeu do seu Senhor. E nós dizemos amém. E quando nosso irmão nos procura, imaginando que de nós fluirá rios de água viva sobre perdão, nós não somos por isso alcançados. E quando o irmão nosso nos procura, imaginando que do nosso coração fluirá rios, cujas águas banharão o amor que nos envolve, não é isso que esse irmão encontra. E quando nosso irmão nos procura, em momentos talvez de aflição, em momentos ou passagens em que ele não está bem, imaginando que de nós sairá frutos que brotaram da árvore do reino de Deus, dali esse nosso irmão não encontra nada. Porque muitas vezes a nossa boca está revestida mais de críticas daqueles que estão na igreja do que de palavras que demonstrem louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Vocês já chegaram na igreja e antes de qualquer coisa algum irmão já veio falar com você?
e você é animado para fazer culto ao Senhor, e você saiu da sua casa logo cedo, e você arrumou os seus filhos, e você tomou aquele café apressado, e quando você chega na igreja, uma fala, viu, aquele irmão fez isso, e você pensa, nossa, eu só queria fazer culto ao Senhor nessa manhã. Um servo que não entende o favor imerecido que recebeu. Esse é o segundo ponto que esse texto quer nos ensinar. Veja lá no verso 29 e 30. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão, até que saudável. Ele acabara de receber perdão. Ele acabara de receber a graça. Ele acabara de receber misericórdia. Ele acabara de receber salvação. Ao encontrar o seu irmão, não foi capaz de demonstrar, de dar, de partilhar, de junto com ele, traduzir tudo aquilo que ele recebeu para o coração do outro que o procurava. Servo malvado, o que você faz com a graça que eu te dou? O que você fez com a misericórdia que eu te dei? Aonde você aplicou a salvação que eu lhe apresentei? Como você agiu com o seu irmão depois de tudo que eu fiz com você? A maneira que eu tratei você, por que você assim não tratou aqueles que estão ao seu lado? É isso que ele diz. Este homem acabara de receber, mas não é capaz de dar. Este homem não entendera nada. E quantas vezes, meus irmãos, assim nós somos, e se assim o somos, somos porque não entendemos nada daquilo que Deus permitiu conhecer de si mesmo. Recebemos graça, sejamos mais graciosos com os nossos irmãos. Recebemos misericórdia, sejamos mais misericordiosos com os nossos irmãos. Recebemos perdão, sejamos mais perdoadores com os nossos irmãos. Recebemos amor, sejamos mais amorosos com os nossos irmãos. Nós passaremos a eternidade juntos. Sejamos mais. Nós recebemos tudo isso, que nós possamos dar tudo isso. Tudo isso que recebemos do nosso amado Senhor e Deus. Essa fragrância, que ela seja sentida por todos aqueles que estão ao nosso lado. Quando o nosso irmão nos procurar para pedir perdão, que sejamos fonte de perdão. Não sei se você já teve uma experiência nesse sentido, ela é engraçada, mas trágica. Quando você procura o seu irmão, sabedor de algo que você fez, que o ofendeu e que não agradou, o seu irmão olha para você e fala assim, não é para mim que você tem que pedir perdão, você tem que pedir perdão para Deus. Isso tem, isso existe, vocês riram, vocês já viram isso. É isso mesmo. Você vai pedir perdão, você se arrepende daquilo que você fez, o irmão, entretanto, olha para você e diz, não é a mim que você tem que pedir perdão, você tem que pedir perdão a Deus. Oh, Deus amado, me dá perdão, irmão. Você foi perdoado, você foi alcançado. Tem misericórdia de mim, meu amado irmão, me perdoa por aquilo que eu fiz, que não te agradou. Não me jogue aos verdugos, como se em outro lugar eu devesse buscar perdão e não com você, que eu posso ver. Esse texto, então, em segundo lugar, nos ensina acerca daquele que não conhece ao Senhor, não conhece aquilo que recebeu, não entende o que foi feito em sua vida, por isso ele não pode demonstrar outra coisa. Em terceiro lugar, esse texto nos apresenta a consequência para aquele que não perdoa, aquele que não conhece o seu rei. Acompanhe comigo os versos 32 até 35. Então, o Senhor chamando lhe disse, era o rei, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque quando você me procurou, você suplicou,
eu te ouvi e te perdoei. Você então não devias, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o rei, o Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará do íntimo, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Veja que aqui, ainda que quiséssemos, não conseguiríamos contra-argumentar. Vejam que as premissas apresentadas não comportam pressupostos diferentes do que isso daqui. Quando ele chama, antes de exarar a sentença, ele explica tudo o que está acontecendo. E esse servo não tem nem como contra-argumentar. Teria que ser muito bom, mas não tem como. Ele não consegue, porque quando o Senhor lhe apresenta, ele não fala que irá prendê-lo por coisa alguma, ele não fala que irá colocá-lo no calabouço por seu bel prazer, ele não fala que tirará a sua liberdade sem fundamento algum. Antes de qualquer coisa, esse rei, antes de qualquer coisa, esse Senhor já chega no âmago da questão e diz assim: servo malvado, eu não lhe perdoei a dívida? Argumenta comigo então. Servo malvado, eu não tratei você diferente da maneira que você achou que seria tratado? Argumenta diferente comigo, por favor. Servo malvado, eu não deixei de fazer com você aquilo que lhe era merecido? Argumenta comigo. O servo deve ter olhado, o texto não me diz quanto tempo isso passa, mas o servo deve ter ficado pensando, e agora o que eu faço? De que maneira respondo? Quais as provas que eu tenho para me ajudar nesse momento? Como que eu contraponho essa oração colocada até mim? Não tenho o que fazer. Servo malvado, não devias tu então, igualmente, compadecer-te do teu irmão? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu irmão, como também eu me compadeci de ti? Ele traz o primeiro ato, a presença diante do Senhor, onde há perdão, traz o servo para o segundo ato, e no terceiro ato ele diz: tudo isso que eu deixei de fazer com você, você deveria ter deixado de fazer com o seu irmão. O mesmo rei que é rico em graça e misericórdia, lembre-se que no começo ele se compadece, mas esse mesmo rei é cheio de uma ira santa. Este mesmo rei é cheio de uma ira santa. Você não se compadeceu dele como eu me compadeci de ti. Te entregarei então agora aos verdugos, porque a graça que eu te dei, você não entendeu. Esse argumento que ele apresenta é impossível de refutar. Pessoas que perdoam são pessoas que conhecem a Deus. Pessoas que perdoam são pessoas que são conhecidas por Deus. Pessoas que amam são pessoas que conhecem a Deus. Pessoas que amam são pessoas que são conhecidas por Deus. Abra lá a sua Bíblia no livro de Mateus, ainda próximo, vá um pouco para a esquerda, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, verso 21 ao verso 23. Mateus, capítulo 7, verso 21 até o verso 23, nos diz assim: nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, não de forma velada, não de forma escondida, não de forma que ninguém veja, então lhes direi explicitamente: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Somente aqueles que fazem a vontade de Deus
podem chamar a Deus de Senhor e Senhor, porque fazem a vontade de meu Pai. Voltem ao texto, capítulo 18. E às vezes nós podemos perguntar, mas e até quando vai isso, Jefferson? Porque eu já fui ofendido de tal maneira e perdoei. Depois eu fui ofendido de novo e perdoei. Eu já não aguento mais. Eu não aguento mais aquele, eu não aguento mais essa, porque faz isso e faz isso de novo. E remete a fazer novamente. E não para de fazer o que faz. Até quando? Esse foi o diálogo que Pedro teve com Jesus antes disso daqui. Acompanhe comigo ali a leitura do verso 21 ao verso 22. Mateus capítulo 18, verso 21 a 22. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Haja paciência. Mas é a vontade de Deus. Porque Deus poderia muito bem não nos ter perdoado. Deus poderia muito bem nos ter deixado de lado. E olha que nós não somos nem um pouco agradáveis ao Senhor antes de receber o seu perdão. E olha que a dívida que nós temos com o nosso Senhor é muito grande. Pedro, então, mais impulsivo: Jesus, aguento mais, precisamos conversar. Eu não aguento mais. Até quando eu tenho que perdoar? Porque não está fácil. Pode ser até 7 vezes. Vamos entre nós aqui, só eu e o Senhor, o número perfeito, a gente chega numa conclusão, fica tudo bem. Na 8ª, que vem os verdugos e resolve o problema, porque até onde eu aguento, eu vou. É como Jesus dissesse: você não sabe o que você fez desde quando você nasceu? Você não sabe a dívida que você tem comigo? Você não sabe que essa dívida é impagável? Você não sabe que por causa disso eu vou substituir você naquela cruz? Você não sabe que por causa disso eu serei humilhado? Você não sabe que por causa disso eu serei escorraçado? Você não sabe que por causa disso eu sangrarei? Saúde. E ainda assim, você me pergunta: quantas vezes nós devemos perdoar? Não, Pedro, 70 vezes 7. E daí Deus fala: eu vou te contar uma história de um senhor, de um servo e de um conservo. E como esse Senhor tratou a todos. E como esse Senhor amou a todos. Como esse Senhor perdoou. Como esse Senhor restaurou. Concluindo, meus amados irmãos, se você conhece a Deus e por Ele é conhecido, produza a doce fragrância de Cristo, amando e perdoando, assim como você foi e é amado e perdoado pelo Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Equipe de louvor.